Vamos à casa do Senhor. As coisas podem estar difíceis lá fora, mas nós que temos esperança na volta de Jesus, estamos aqui com o coração cheio dessa alegria de aguardar Jesus vindo nas nuvens do céu. Vamos iniciar cantando e louvando nosso Deus com o hino número 18, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Vamos nos colocar de joelho para falar com o nosso Deus? Amantíssimo Pai, que habita nos altos céus e que abençoou Abraão, Isaque, Jacó e todos os heróis da fé que estão relatados na Bíblia, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Rogamos a ti, Senhor, a tua presença neste culto, para que possamos louvar e bendizer o teu santo nome e sentir a tua presença. Em nome e por amor de Jesus, pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Agora vamos ouvir uma mensagem musical que será apresentada pelo irmão Ricardo.
quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar, ó meu Deus. Tu és a força e canção quando estou contigo. Se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Amém? Boa noite. Boa noite aos irmãos, nossos queridos que estão conosco nessa noite. Noite chuvosa, né? Fresquinha, gostosa, né? Que bom. E a você que está sintonizado também participando conosco. Continue e participe. Queremos aí também que você deixe o seu recado. Robson, você que estaria sintonizado e está em Curitiba, beleza? Creio que você está nos assistindo. Andressa, Paraná, Cruzeiro do Oeste. Alaor, que se batizou com a Cris recentemente aqui da Zona Leste, também que está conosco. E os demais que estão participando. Que Deus continue abençoando vocês. Irmãos, abram suas Bíblias e nós vamos meditar num tema muito importante hoje e tirar algumas lições para nossas vidas nesse tema. É a quarta vez que eu estou aqui nesta igreja com nossos queridos irmãos e me sinto feliz em estar aqui. Vim a convite, do irmão Gilmar e é um prazer estar com vocês aqui. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. E eu gostaria de meditar e estudar com vocês uma parábola do livro de Mateus. Nós vamos passar aqui meia hora, nessa meia hora nós vamos meditar nesse tema e tirar algumas lições para nossas vidas. Creio que quase todos já me conhecem, quem não me conhece, meu nome é Romildo, tá bem? E é um prazer estar aqui. Irmãos, livro de Mateus, e hoje nós vamos meditar e estudar na parábola dos trabalhadores. Vamos tirar algumas lições para nossas vidas desta parábola. Já estive estudando aqui com vocês alguns temas, entre eles também a parábola do bom samaritano, E hoje vamos estudar a parábola dos trabalhadores. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 20.
Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 20. Ótimo, a parábola dos trabalhadores. Nós vamos ler aqui alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 16, e meditar nesta parábola. Você também que está nos assistindo, sintonizado, se você está em casa, acompanhe na sua Bíblia também. Versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Interessante que as parábolas, elas começam assim, porque o reino de Deus é semelhante. E a semelhança aqui agora é com alguém que é dono de uma vinha e sai de manhã para assalariar trabalhadores. Então a parábola tem muito a ver com trabalho, né? Olha que interessante o versículo 2. Tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-o para a vinha. O denário aqui era uma moeda romana, no caso de prata. A moeda romana de prata equivalia a um dia de trabalho. A de ouro equivalia a um mês de trabalho. O talento equivalia a 6.000 moedas como essa. E o dracma era uma moeda que equivalia a um dia de trabalho, porém era uma moeda grega. Um dinheiro de origem grega. Aqui no caso seria uma moeda de prata, um dinheiro romano, que equivalia a um dia de trabalho. Versículo 3. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide, vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Versículo 5. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. Bom, até aqui então, chama-se um grupo na primeira hora. Primeira hora, 6 horas da manhã. Chama-se outro grupo na terceira hora. Terceira hora, 9 horas da manhã. Chama-se outro grupo na sexta hora. Sexta hora, meio-dia. Chama-se outro grupo na nona hora. Nona hora, 3 horas da tarde. E continua. Versículo 6. Saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Esses da undécima. A undécima hora seria 2 horas depois das 3. Ótimo. Gostei da sua participação. 5 horas da tarde. Esse grupo aqui ia trabalhar só 1 hora nesse dia. Que bom, né? Porque o salário foi o mesmo para todos. 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhe o salário, começando pelos últimos. Que privilégio os últimos tiveram, hein? Trabalharam só 1 hora e ainda foram os primeiros a receber. Poxa, que privilégio. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Quer dizer que aqueles que começaram 6 horas da manhã foram os últimos a receber. Versículo 9. Vindo os da hora undécima, receberam cada um deles o denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário, cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da vinha ou da casa, o Senhor,
o que o contratou? Eles começaram a reclamar, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga do calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque sou bom? 16. E o último. Assim os últimos e os primeiros, porque muitos são e poucos. Esses muitos chamados e poucos escolhidos se repete também em outras parábolas. Podemos mencionar que se repete também na parábola das bodas, se eu não estou enganado. Né? Mas o sentido original aqui é o seguinte: Deus chama todas as pessoas. Todas as pessoas. Ontem, eu fui assistir meu filho pregar numa igreja, e ele está indo para o internato agora essa semana. E ele falou algo assim que eu falei: puxa vida, estou aprendendo com meu filho. E ele falou algo assim que eu fiquei admirado. Ele falou: olha, meus queridos, a gente não pode falar a quantidade de cristãos que existe no mundo, porque são muitos, são milhares. Mas a pergunta é: quantos estão seguindo, servindo, buscando a Deus, de acordo com a vontade dEle? Essa é a pergunta. Então ninguém pode dar um número exato. É ou não é? Porque o finalzinho da parábola, o sentido real é: Deus chama todas as pessoas, mas nem todos querem ter um compromisso com Deus, de acordo com a vontade de Deus. É muito fácil eu, irmão Romildo, servir a Deus de acordo com a minha. É muito fácil eu, irmão Romildo, fazer o sacrifício de Caim. É ou não é? Talvez é muito fácil para mim fazer o meu melhor, mas do meu jeito. Mas do meu jeito para Deus, não vale. Tem que ser do jeito de Deus. Porque na tradução, quando diz muitos chamados, poucos escolhidos, dá a entender-se que Deus faz o quê? Você vai? Você não. Você vai? E tem alguns que até pregam isso, né? Que alguns já foram predestinados à salvação e outros não é isso que a palavra ensina. Deus dá oportunidade, privilégio a todos, mas nem todos aceitam. Meus queridos, e dão-se várias interpretações para esta parábola. Gostaria de meditar nos próximos minutos com vocês a mais coerente, a mais exata, que eu ouvi, que eu estudei, ou a qual eu fui ensinado até hoje. O grupo que é chamado na primeira hora, quem são? Lembra-se de um povo que Deus escolheu, com uma data marcada. Quem é esse povo? Quem foi esse povo? Israel ou a nação judaica. Um povo que tinha uma data marcada para uma missão. Um povo que tinha que representar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para o mundo na sua época. Mas eles falharam nessa missão. Falharam. Porque acharam em algum momento que a salvação era só para eles. Quando um Deus se torna ser humano, vem nessa terra, eles, nesse período, chegam a olhar para alguém que era publicano e dizer que eles eram da pior espécie. Chega a olhar para alguém que não era da nação deles e chega a dizer que esses também eram da pior espécie. Eram pessoas comuns, eram pessoas que não teriam privilégios. Assim eles entendiam. E Jesus, quando veio nessa terra, ensinou diferente. Portanto, que em Mateus capítulo 5, nos falta tempo para meditar ali,
Ali em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, é interessante, que se você estudar Mateus capítulo 5, por 6 vezes, 6 ou 7 vezes, se repete o seguinte: ouviste o que foi dito? 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 Quem disse? Entre os fariseus existia uma classe profissional. Quem eram esses? Os escribas. Eles inventavam leis, eles faziam funcionar essas leis, entre elas, só em cima do sábado, eles criaram 613 leis, só para vocês terem uma ideia. E foram esses mesmos que inventaram tantas leis que Jesus, em Mateus 5, diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos. Quem disse? Não foi Deus? Foi entre eles, entre a nação judaica, um grupo chamado escribas. Em algum momento Jesus disse assim, ouviste o que foi dito. Amarás o teu amigo, o teu vizinho, e odiarás. Olha a lei que um escriba criou. É muito fácil guardar uma lei dessa, né? Depois de repetir as 6, Jesus agora chega para eles e olha para os discípulos. Jesus olha para os discípulos e diz assim, se a vossa justiça não exceder a deles, e em muito vocês não vão para o céu. Vocês estão entendendo? E Jesus disse assim, eu porém vos digo, ame os seus inimigos e ore por aquele que vos persegue. Se você pegar Mateus 5, no final, Jesus agora olha para aquele grupo de gente religiosa e diz o seguinte: fazer o que vocês fazem é muito fácil. Aqueles que vocês consideram os piores, que são os publicanos, também fazem isso. É muito fácil amar o amigo e o vizinho e odiar o inimigo. Publicano também faz isso. Aqueles que vocês dizem que são inúteis, que são gentios, pessoas de outras nações, de outras raças, também faz isso. Jesus igualou eles a quem? Aqueles que eles mesmos consideravam os piores. Jesus cedeu a eles a oportunidade de salvação. Deu uma data, qual foi a data? 490 anos. Falharam na sua missão. Como nação falharam. Como nação falharam. Rejeitaram Deus, rejeitaram o Messias. Por isso que Israel está naquela situação. Mas como indivíduo, não tirou deles o privilégio da salvação. Porque todos quantos se achegam em Jesus, crê, aceita Ele como Senhor e Salvador, recebe o quê? A vida eterna. Amém? Pode ser um muçulmano, pode ser um judeu, pode? Claro que pode. Pode ser qualquer pessoa. Se essa pessoa crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador, essa recebe o direito da salvação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Por intermédio de Jesus é aquele que nos ligou ao céu novamente. A salvação. Amém? Agora, também chama um grupo, e esse grupo, o grupo da terceira hora, 9 horas da manhã. Quem são esses? Jesus agora começa com um novo grupo. São os discípulos. Ou seja, até ali a religião era chamada judaísmo. E a partir dali agora a religião é chamada? Ótimo. Parabéns, igreja. Cristianismo. Esses representam aqueles da terceira hora. E agora Jesus começa a sua missão. Meus queridos, discipular um grupo de 12 homens. Olha que desafio. 3 anos e meio. Para mudar a mente, a cabeça de 12 homens. Alguns estudiosos dizem que um deles, provavelmente, quando é mencionado na Bíblia, que alguém se aproxima de Jesus, e Jesus diz aquelas palavras, olha, o filho do homem, a raposa tem o quê?
A raposa tem o seu? E os pássaros têm? Mas o Filho do Homem? Alguns teólogos, eu não estou afirmando nada aqui, dizem, talvez sejam especulações, que essas palavras talvez tenham sido direcionadas para Judas. Porque desde o começo, Jesus conhecia o intuito do seu coração. Teve ele o privilégio e a oportunidade de salvação? Claro que teve. Jesus concedeu ele poder do céu? Sim, Mateus 10 e outras partes da Bíblia. Jesus concedeu ele oportunidade para se arrepender na última hora? Sim, na Santa Ceia, lavou seu pé. E ele persistiu no pecado até o fim. E se a pessoa morrer no pecado, morreu salvo ou perdido? Judas morreu no pecado. Porque Tiago 2,10 diz, qualquer que guarda toda a lei quebrou um, e ele morreu quebrando o mandamento. Qual foi? Não matarás. Morreu matando quem? Ele mesmo. E há milhões de pessoas que estão morrendo diariamente se matando. Drogas, cigarro, bebida e outras coisas mais. Não como Judas, mas aos poucos. Primeira hora, terceira hora. Quem são aqui os da sexta hora? Estou dando aquela pincelada bem rápido, porque o relógio parece que corre quando eu venho aqui. Olha, o ponteiro já está lá no meio. Olha, meus queridos, terceira, sexta hora, primeiro grupo de reformadores, esse grupo do meio-dia, oh meus queridos, que grupo esse que sofreu pela causa. E a Bíblia diz no livro de Mateus, aliás, Jesus no livro de Mateus, se eu não estou enganado, 24, verso 15, ele dá uma ênfase, ou 24, 15 ou 24, 10, ele dá uma ênfase e diz assim, ó, quem leu o que disse o profeta Daniel, entenda. Porque o profeta Daniel falou desse tempo de angústia, também falou desse, não falou? E Mateus 24, se eu não estou enganado, 22, ele diz o seguinte, se aqueles dias não fosse abreviado, quais dias foram esses? Quais dias? Meus queridos, pensa num tempo terrível, que já havia sido profetizado na palavra de Deus, um tempo de 1260 anos. Esse tempo que vai do ano 538 a 1798. Esse tempo que é um tempo que conhecemos como o tempo da idade. É isso mesmo? Tempo das cruzadas também? É isso mesmo? Tempo de perseguição? Tempo de morte? O tempo que a igreja romana perseguiu e matou milhares ou milhões de pessoas, que nos livros hoje diz que esses são hereges, porque não aceitavam a crença da religião na época, e sim o da palavra, o que está na Bíblia. Como disse Martinho Lutero, somente a Escritura como regra de fé. Esses são representados pelo grupo da sexta hora. Primeiro grupo de reformadores, João Hus, não é isso? Quem mais? Me ajudem. Ótimo, quem mais? Ótimo, quem mais? Ótimo, e tantos outros. Meus queridos, sofreram por amor a Cristo e por amor à tua palavra. Aí falam, primeira, terceira, sexta e nona. Sexta e nona, diz o versículo. Por que nona? Porque agora entra um novo grupo de reformadores. Lembrando que, pós 1798, com a prisão, né, do líder da época, o Papa Pio VI, quando o braço direito de Napoleão, Berthier, prende ele. Depois disso houve liberdade religiosa. Tempo depois, surge agora o segundo grupo de reformadores, já profetizado na palavra que seriam restauradores de veredas, de brecha, restauradores da verdade também. Meus queridos, esses que começaram a estudar a palavra, vindo de várias crenças, várias religiões, e eles começaram a ensinar
somente verdades da Bíblia como regra de fé. Verdades que tinham sido lançadas por terra. Lembra o que disse o profeta Daniel? O profeta Daniel, se eu não estou enganado, no capítulo 8, versículo 12. Seria uma estratégia de Satanás, lançar as verdades por terra. E o profeta disse o seguinte, que o inimigo faria isso e ainda iria o quê? Prosperar com isso. Mas em algum momento Deus levantaria um povo, e esse povo iria restaurar estas verdades, que outrora o inimigo tinha lançado por terra. Esses são o segundo grupo de reformadores. Pós 1840. E se formos mencionar nomes aqui, vamos mencionar vários. Relógio corre, não para, então vamos ser bem breves. Meus queridos, e aqui Deus levanta um povo especial. De uma profecia. Por quê? 4 profecias dadas com data na Bíblia. Eu já havia falado aqui num tema anterior. Alguém se recorda? Qual foi a primeira profecia com data, dado com data na Bíblia? Primeira profecia, essa daí faz parte, mas ainda não é a primeira. Primeira profecia dada com data, está no Gênesis. Dilúvio, ótimo. Lembra que Deus chega para o homem íntegro, justo, correto, que andava nos seus caminhos, Noé, dá a data para Noé. A data é, Noé, 120 anos, você tem uma missão, Noé. A missão é, você vai proclamar para o povo que vai vir um dilúvio, nunca havia chovido na terra. A terra era molhada de um vapor ou neblina que vinha de baixo para cima. Até então o planeta era perfeito, redondinho. Não é assim? E o povo zombando de Noé. E Noé pregou 120 anos. E Noé gastou todo o seu, como é que eu poderia dizer? Tempo, talento e tesouro. Me entenderam? Em 120 anos, investiu tempo, talento e tesouro. Nessa missão. Ele se doou, deu tudo o que ele tinha por essa missão. Foi recompensado por isso? Foi recompensado por isso? Foi. Com certeza, a maior recompensa foi a eternidade. Mas nessa terra ainda ele recebeu uma grande recompensa. Sabe qual foi? O maior fazendeiro que esse planeta já teve. Já pararam para pensar? Quando se seca as águas, Deus fala assim, ó, tá vendo tudo isso agora, não é? Está vendo esses animais agora, não é? É contigo. Você vai ter que povoar de novo. Oh, meus queridos. Mas a maior recompensa é a eternidade. Segunda profecia com data. Qual foi? Ótimo. 400 anos de cativeiro. No Egito. O inimigo, sabendo da data, trabalha em cima da data. Usa um rei. Porque Deus ia providenciar um libertador. No período que Deus ia providenciar um libertador, meus queridos, olha, eu estava estudando a história de Moisés. Moisés foi preparado desde criança. Isso na história real. Na história real. Desde criança, para ser faraó. Sabe quem se tornou faraó no lugar de Moisés? Quem se tornou faraó no lugar de Moisés? O filho da amante do seu padrasto, do seu pai de criação. Na história real. Não vamos falar disso hoje. Pensa num homem culto, inteligente. O homem foi preparado para ser faraó. E Deus usa esse homem agora para libertar o povo da escravidão do Egito. Segunda profecia dada com data. Terceira, 70 anos, o povo fica cativo em Babilônia. Quarta e última é aquela profecia de Daniel 8. Quarta e última. Não tem mais nenhuma profecia dada com data. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes de manhã e o santuário seria purificado. Que santuário? Porque existia um santuário na terra.
E uma vez por ano havia um ritual de purificação. Mas tudo aquilo era um símbolo do verdadeiro e real santuário, que é o santuário do céu. Quando Moisés construiu o santuário da terra, Deus já disse para Moisés, olha, você vai fazer um santuário aí na terra, mas esse santuário que você vai fazer aí tem que ser igualzinho que eu vou mostrar para você na onde? Do céu. E, meus queridos, agora imagine, de acordo com o livro de Esdras, isso começa no ano 457 antes de Cristo. No livro de Daniel, capítulo 9, dentro desta profecia, há outras profecias. A profecia das 70 semanas. 70, 7 vezes 7, 490. 7 vezes 70, 490. 490 foi o tempo que Deus deu para a nação judaica, para o povo de Israel, ser uma luz ao mundo. Falharam nessa missão como nação. Mas Deus não tirou o privilégio de salvação como indivíduos. E dentro dessa profecia, fala de 7 semanas que o santuário seria, o santuário da época, seria reconstruído. 7 vezes 7, 49 anos. Então, 70 menos 7 vai dar 63. Não é isso? Mas temos mais um período, fora uma semana, que nos leva, das 70 menos 1, 69, que nos leva lá no ano 27 depois de Cristo. 7 mais 62, 69. Fica uma, porque essa uma é separada lá, né? Depois nós vamos tentar aqui dar uma pincelada nela. Então, essas 69 semanas vai no ano 27. E o que acontece no ano 27? O batismo de Jesus. Jesus foi batizado no ano 27 com 30 anos de idade. Provavelmente 30 anos e meio. 30 e um pouquinho. A data vem detalhando algumas coisas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O inimigo sabia mais ou menos quando Jesus ia nascer? Sim. Porque se repete. Ele sabia e conhecia a profecia dada, a segunda com data? Sabia, por isso que ele usa o rei e manda matar todos os... Queria matar o libertador. Agora ele usa o rei de novo, Satanás, porque agora pela segunda vez ele quer matar quem? O Salvador. Conhece bem a Bíblia, né? Ele conhece ou não conhece? Mais do que qualquer um aqui. João 8,44. Ele conhece, mas não obedece. Eu também, se eu conhecer e não obedecer, me igualo a ele. Por isso que tem que conhecer e esse é o grande desafio de Deus para mim, vocês e para você que está nos assistindo. Conhecer e viver, obedecer, ter uma comunhão, intimidade. E o céu todo se coloca à disposição para nos ajudar. O Espírito Santo. Amém? Irmãos. Então, até o ano 27 foram 69. Para fechar 70 semanas, falta mais 7. No caso, 7 dias proféticos são 7 anos. Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7. Um dia equivale a um ano. Irmãos, do ano 27 para fechar mais 7, vai até o ano 34. O que acontece? Se em Daniel 9, diz no versículo 25, 26, se eu não estou enganado, o seguinte: na metade da última semana seria cessado o sacrifício. Por que seria cessado o sacrifício? Na última semana, na metade daquela semana, quem estava morrendo na cruz? Cristo, Jesus, um Deus que se tornou ser humano, veio aqui na terra para fazer o que Adão e Eva não fizeram, obedecer à lei, ser fiel e dar a nós o direito do perdão e da salvação a todos que creram e aceitaram de Adão e Eva até aqui, ou até ele retornar a essa terra. Amém? Irmãos. E no final ele faria concerto com? Bom, se ele foi batizado no ano 27 com 30, isso quer dizer que no ano 30 ele foi crucificado com 33. E no ano 34, qual foi o evento que deu fim a esta profecia dos 70 semanas? A morte de quem? De um dos 7 diáconos, chamado
Estevão. E Deus levanta quem ali para poder pregar aos gentios? Paulo. Agora, Deus trabalhando com um grupo de 12 homens, olha a dificuldade que ele teve, meus queridos. A dificuldade que ele teve em convencê-los a pregar a outras nações. Pedro teve que ter uma visão quantas vezes? Quantas? 3 vezes, isso está em Atos 10. Aquela visão do lençol, que havia todo tipo de animal, e Deus falou, mata. E aí, em algum momento, Deus diz para ele assim, olha, a visão, eu estou querendo dizer para você o seguinte, aquilo que eu purifiquei, não considere você, que é humano, homem e imundo, ou desprezível e tal, como eles consideravam pessoas de outras nações. Deus estava dando uma lição para Pedro, o seguinte, olha, aquilo que você considera comum, imundo, eu tenho um plano, que são pessoas de outras nações. Na verdade, eu estabeleci vocês para salvar essas pessoas de outras nações. E vocês estão parados no tempo. E eu tenho uma missão para você. Você tem que pregar agora para um homem, e esse homem chama Cornélio. Vai lá. Oh, mas que dificuldade Jesus teve com esses homens. E que dificuldade Deus, de repente, está tendo comigo. Ou com você, ou comigo, não sei. Mas Ele nos chamou para quê? Para trabalhar. A grande maior lição da parábola é trabalhar. E se você pegar Mateus 25, você vai ver que na sequência de parábolas, a parábola dos talentos, dons, concedeu e vai ser o quê? Cobrado. Em Mateus 25, quando fala do grande julgamento, ele diz que em algum momento ele vai fazer uma separação. Bode e ovelhas. Ou seja, tive fome, tive preso, tive frio. Aí os discípulos falam assim, mas quando, Senhor, nós fizemos isso? E Jesus olha e fala assim, ó, quando vocês fizeram amor incondicional. Jesus passa 3 anos lutando para ensinar aqueles homens, e está lutando para nos ensinar a amar as pessoas com amor. Amor incondicional. Amor incondicional é olhar para aquela pessoa e não falar assim, não, está colhendo o que plantou, mas ir lá e fazer o que você tem que fazer. Ou eu fazer o que eu tenho que fazer. Porque quando eu faço por alguém, eu estou fazendo para quem? Para Deus. Meus queridos, 490, né? Anos já foram, mais 1810, mais 34 da era de Cristo. Chega quando? Se fizermos a soma, 1844. Resumindo, um homem chamado Guilherme Miller começa a estudar e fala, poxa, alguma coisa vai acontecer aqui. E ele parou no livro de Daniel e ficou ali, porque diz que ele não ia enquanto não entendesse. Não era assim que diz a história? Se ele tivesse continuado, ele chegaria em Mateus 24, 36 e ia ver o seguinte, o dia e a hora. No livro de Hebreus, ele ia entender também, como Irã Edson entendeu, iluminado pelo Espírito Santo, que ele acertou na data, que na data alguma coisa ia acontecer, mas não era que Jesus ia voltar em 1844. Ele relacionou o quê? Purificação do santuário com a volta de Jesus a essa terra. Mas em 1844, aconteceu o quê, meus queridos? E começou o quê no céu? Um juízo, um julgamento. De 1844 para cá, estamos vivendo num tempo sem data, acabou todas as profecias de data. Ou seja, estamos vendo não mais no tempo do fim, mas no fim do tempo. O tempo da misericórdia. Irmãos, quem são os da 1/10 hora? João 10:16. Vamos ler no texto? Você pode ler num livro também chamado Eventos Finais, está ali, não vou ler, nosso tempo já está esgotado. Eventos Finais. Alto clamor. Ótimo, irmão, obrigado. Alto clamor. Quem são os da 1/10 hora, diz lá no livro
Também diz na Bíblia. João 10,16. Gostaria até que alguém pudesse ler. Gilmar, que está aqui na frente. Tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Livro Eventos Finais, Alto Clamor. Meus queridos, há muitas pessoas hoje que precisam conhecer a palavra do Senhor. Há muitas pessoas. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo a partir do 8 até o 13, diz que quando o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vier, quando ele vem sobre a pessoa, ele direciona essa pessoa em toda a verdade, em toda a verdade. Temos que tomar cuidado também, por quê? No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, lá há uma advertência, e quem dá a advertência é o Espírito Santo. Lá diz assim, o Espírito, no singular, o Espírito, no singular, afirma expressantemente que nos últimos dias, quais são os últimos dias? Quais são os últimos dias? Dias antes da volta de Jesus, que nos últimos dias, muitos vão abandonar a fé, por dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando, convencendo e trazendo pessoas à verdade, mas existem espíritos enganadores, fazendo grandes coisas para enganar as pessoas. Sinais, prodígios. Jesus olha para João Batista e diz assim: esse maior de todos os igual a esse, Jesus não fez um elogio a João Batista? João Batista fez algum milagre físico? A Bíblia mostra. O maior milagre dele é o poder na palavra. Pregava e pessoas aceitavam a mensagem. Mas há muitas pessoas hoje que estão seguindo pelo que fez cura, fez sinal, fez prodígio, fez milagre, ali é o local. Meus queridos. Por parte de mãe não, mas por parte de pai. Se tem alguém da família do meu pai aí assistindo, eu sei que tem, falaram que ia assistir. Alguns já estão na igreja, outros ainda não estão, estou orando por aqueles que não estão. Minha afinada avó era macumbeira. Meu avô era benzedor. Meu avô, homem adúltero, cachaceiro, e falava besteira. Tinha um dom da cura. E aí? Tem um monte de espírita e pai de santo que tem um dom da cura. E aí? Minha avó morreu adventista. Aquela que eu disse que era macumbeira. Amém? Meu avô, no Santa Marcelina, Itaquaquecetuba, entrando, estava tendo um AVC. Eu estava fazendo um apelo para ele. Ajudando o enfermeiro a empurrar a maca e fazendo um apelo. No céu vamos ter muitas surpresas. Então, meus queridos, não vai por aquilo que você está vendo. Nem tudo que reluz é ouro, e nem todo que diz Senhor, Senhor, no reino do céu. Muitos são enganados porque estão seguindo sinais, milagres. E Jesus disse, Mateus 24, 24, aparecerão falsos cristos, falsos profetas, operando tão grandes sinais e prodígios que, se possível, vão enganar até o quê? Até os escolhidos. Apocalipse 13, 13, descer fogo do céu, já fez isso lá na época de Jó, e tem feito. O inimigo faz tudo isso, porque Deus o expulsou os anjos do céu, mas não tirou deles os poderes. A única coisa que eles não têm é acesso ao que eu e você pensa. Mas nos conhece desde pequeno. Às vezes olha o nosso semblante, nosso ser, que ele quase que adivinha o que a gente está pensando. 1 João 5, 18 e 19. Mas ele não tem poder nenhum na vida de uma pessoa que está comprometida com Cristo. Amém? E outra coisa, uma pessoa que está comprometida com Cristo e vive a mensagem, e é consagrado, e é consagrada, ele teme e treme
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas se não está, não adianta cantar Salmo 91, hino 34 do Inário. O que ele teme é uma pessoa que vive a verdade. Nos dá 1/10 hora, meus queridos. Somos todos. Se você for para o grande conflito, tempo de angústia, o povo dá 1/10 hora. Esses é um povo tão especial que em algum momento a porta da graça vai se fechar. Apocalipse 22, 11. Salvo estará salvo, perdido. Salvo, salvo, perdido, perdido. E os salvos, após o fechamento da porta da graça, eles são representados no Apocalipse por um grupo especial, em números, não literal, mas simbólico, são chamados de 144 mil, esses que vão estar vivos após o fechamento da porta da graça, vivos, salvos, amém? O restante perdido, vivos, vão simbolizar um número chamado 666, marca da besta, 144 mil, 666. Irmãos, os últimos serão os primeiros a receber a recompensa. Por quê? Quando a porta da graça se fechar, quem está salvo já recebeu os dá 1/10 hora. Os de hoje, os dos últimos dias. Amém? Mas lá está dizendo os últimos, no plural, podia estar no singular, o último. Então dá a entender que tem mais alguém? Tem. Grande conflito, tempo de angústia. Haverá uma ressurreição especial, já mencionada em Daniel 12:2. Quem faz parte dessa ressurreição, meus queridos? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros? Uns para a vida e outros? Os que vão ressuscitar para a morte ali, Apocalipse 1:7. Até aqueles que os ímpios da época de Jesus e incrédulos de muitas épocas vão ressuscitar antes da volta de Jesus, para ver Jesus. Agora, a parábola diz, os últimos, então não são só os da 1/10, são aquele segundo grupo de reformadores também, pós-1840, porque todos que morreram pós-1840 fazem parte de uma ressurreição especial. Amém? Como a parábola, como a Bíblia, como as lições de Jesus são maravilhosas. Eu e você, nós fazemos parte do grupo do tempo do fim. Amém? E outra, a grande lição da parábola é o seguinte: todos nós somos chamados para trabalhar. Trabalhar como? De que forma? Pela salvação de outras pessoas. Visitando, levando a palavra, suprindo as necessidades. Melhor método é o de Cristo. Qual era o método de Cristo? Criava vínculo, amizade, conquistava confiança, supria as necessidades, depois dizia, segue-me. Que nós possamos copiar. Meus queridos, gostaria de cantar com vocês um hino, que é uma oração, bem dizer. É o 502. Isso? 502? Pode ser? 502. Vamos lá. Do nosso inário. Vaso. Que nós possamos ser como um vaso. Na mão de quem? Do oleiro, que é Deus. O dono da vinha é Deus. Os seus servos somos nós. Nós possamos ser esse vaso. Vaso de honra. Vaso na mão do oleiro. Vaso novo. Amém? Que Deus possa nos usar poderosamente e que Ele possa nos renovar diariamente para a sua missão. Amém? Quero ser
faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Agradecer as pessoas que esteve sintonizado, né, conosco. Olha que bênção, meu irmão. Pessoas de vários locais, né? Salvador, São Paulo, Recife. Que maravilha. Deus continue abençoando vocês, tá bem? Mogi Guaçu, Suzano. Que bênção. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. A esta igreja maravilhosa. Que nós possamos estar envolvidos na missão, no trabalho e na salvação de outras pessoas. Gostaria de convidá-lo para que nós possamos fazer a oração final. Você, membro desta igreja, e você que está nos assistindo também, nos acompanhando também, onde você estiver, feche seus olhos nesse momento e ore conosco. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de fazer parte deste grupo da 1/10 hora. Esse grupo, ó Pai, que na parábola trabalhou só 1 hora, mas recebeu a mesma recompensa dos demais. Nós vivemos hoje num país onde há liberdade religiosa, Senhor. Temos a liberdade de proclamar, de falar, de orar, de cantar livremente. E, Senhor Deus, nos ajude a trabalhar pela salvação de outras pessoas. Abençoe a cada querido irmão, irmã, membro desta igreja que esteve aqui hoje. A cada pessoa que está sintonizado assistindo esse programa também. E aqueles que irão assistir no YouTube depois. Senhor Deus, que o Senhor possa nos preparar para o seu reino, para a eternidade, e nos usar para preparar outras pessoas. A semana, Senhor, que inicia para cada um de nós é desconhecida, mas queremos confiar nossas vidas em suas mãos, nas mãos do Senhor que está nessa terra, o Senhor na pessoa do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos direcionar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos preparar, como diz Filipenses 1:6, para a volta do Senhor Jesus. Obrigado pelo amor do Senhor Deus, ó Pai, por cada um de nós. E obrigado e oramos pela intercessão de Cristo Jesus. Amém.